Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e a nossa leitura bíblica é João capítulo 14. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do capítulo 14, dos versículos 26 e 27. Está escrito assim: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Amados, aqui nós vemos Jesus fazendo aquela declaração sobre a vinda do Espírito Santo. Ele entregaria o Espírito Santo depois que ele fosse glorificado, depois que ele ressuscitasse. E aí ele diz assim: olha, eu ainda estou aqui com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas. E ele lembrará a vocês o que eu disse a vocês. E aí Jesus faz uma declaração extraordinária: eu deixo a minha paz a vocês. Eu não deixo a paz como o mundo dá. A minha paz não é igual à paz do mundo. Por isso vocês não precisam se perturbar e não precisam ter medo. Amados, nesses apenas dois versículos, nós podemos extrair algumas verdades que são fundamentais para a nossa caminhada cristã. Primeiro, o Espírito Santo é o nosso maior mestre. Sabe, amados, nós precisamos aprender a desenvolver essa vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é só uma força, não é só um vento, não é só algo que vem para nos fazer arrepiar, não, amados. O Espírito Santo é a vida do próprio Deus, porque Deus é Espírito. Ele deu a sua própria vida para viver em nós, para habitar em nós. Nós nos tornamos um espírito com o Senhor quando nos unimos com Ele. Isso está lá em 1 Coríntios 6,17. E aí Jesus disse que esse Espírito Santo, que é a vida do próprio Deus, Ele nos ensina todas as coisas. Jesus estava ali falando com os seus discípulos e disse: Ele ensinará a vocês todas as coisas e Ele lembrará a vocês de tudo o que eu disse. Amados, o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas e ele nos lembra da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos desenvolver o hábito de ler a palavra, crendo nesse poder do Espírito Santo. Muitas vezes nós tentamos entender a palavra com um entendimento meramente intelectual. Ou então tentamos decorar, memorizar versículos com técnicas meramente naturais. Não, amados. Nós precisamos entrar nesse estilo de vida em que é o Espírito Santo que nos ensina e nos lembra da palavra de Deus. Sabe aquela palavra, muitas vezes estamos numa situação e aí o Espírito Santo vem e nos lembra da palavra de Deus para enfrentarmos aquela situação, para passarmos por aquele momento. E outra característica, além do Espírito Santo ser o nosso maior mestre e aquele que nos lembra da palavra de Deus, nós podemos ver aqui outra verdade extraordinária, que nós já recebemos do Senhor a paz. E Ele nos deu uma paz que não é a paz igual ao mundo. O mundo estabelece como paz a ausência de problema. Para o mundo, a ausência de problema é paz. Por isso que as pessoas raramente estão em paz no mundo, né? Na verdade, nunca estão, porque elas estão cheias de problemas, principalmente na época em que nós vivemos. Agora, nós que estamos em Cristo, recebemos uma paz que não é a ausência de problemas. A paz que o Senhor nos dá é a segurança, a confiança que temos por pertencermos a Ele. E aí, por causa disso, nós não precisamos perturbar o nosso coração e não precisamos ter medo, porque sabemos a quem pertencemos. Nós somos de Cristo Jesus. Amados, olha que glória é
se nós entendermos no mais profundo do nosso coração essa verdade. A minha oração hoje é que essa verdade saia de uma esfera meramente intelectual e adentre o mais profundo do nosso ser. E eu falo nosso porque eu estou orando aqui por mim também, amados. Estou ministrando aqui, compartilhando esse devocional com os irmãos, e o Senhor já havia ministrado meu coração e continua aqui ministrando para que esse entendimento saia dessa esfera natural, intelectual e adentre o mais profundo do meu ser, enraizando, sabe? Para que eu possa me enraizar nessas verdades e vocês também. Temos o Espírito Santo, nosso maior mestre, e aquele que nos lembra de toda a verdade de Deus. E temos a paz que o Senhor nos dá, que é uma paz que não é igual à do mundo, é uma paz que excede o entendimento humano, porque ela não depende das circunstâncias, é uma paz que, independente se temos problemas, dificuldades, desafios, nós permanecemos estáveis no Senhor, porque sabemos a quem pertencemos, por isso não precisamos ficar o quê? Perturbados e nem termos medo. Amados, eu oro para que esses versículos, eles entrem, como está escrito em Hebreus, no mais profundo do nosso ser, dividindo alma de espírito juntas e medulas, e gerando algo novo dentro de nós. Todas as vezes que nós nos relacionamos com a palavra de Deus, nós podemos ter a certeza que o Espírito Santo, ele mesmo, vai nos ensinando. Todas as vezes que nós enfrentamos situações que muitas vezes nós não entendemos, nós podemos ter a convicção que o Espírito Santo está nos ensinando e pode nos ensinar todas as coisas. Todas as vezes que enfrentamos desafios, situações difíceis e nos vemos ali paralisados, não encontramos muitas vezes uma palavra para enfrentar aquela situação, nós podemos confiar que o Espírito Santo nos lembrará das verdades de Deus para nós. E quando as circunstâncias contrárias vierem, nós teremos a palavra de Deus em nosso coração e em nossa boca. Quando o inimigo tentar contra as nossas vidas, quando lançar mentiras contra a nossa mente, nós podemos confiar que o Espírito Santo de Deus nos lembrará de toda a verdade de Deus, de toda a palavra de Deus, para que a gente possa combater o bom combate da fé. Nós podemos ter a certeza que em meio aos turbilhões que acontecem em nossa vida, nós podemos permanecer estáveis, porque recebemos a paz que excede todo entendimento. Não precisamos ficar perturbados, não precisamos ter medo, porque Cristo Jesus nos comprou e nos comprou com um alto preço, pertencemos a Deus. E como está escrito em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados, que eu e você possamos de fato entender essa verdade e viver essa verdade, aplicando-a em nosso dia a dia. Eu encorajo você a ter um tempo diário de comunhão com a palavra de Deus, sabendo, confiando que aquilo que você não entende, que talvez pareça muito difícil para você, o Espírito Santo que habita em você vai te ensinar, vai iluminar os olhos do teu coração, vai abrir o teu entendimento. Creia nisso. A palavra diz em Tiago que se nós pedirmos sabedoria, Deus nos dá sabedoria, mas ele diz ali em Tiago, não adianta pedir com dúvida, porque o homem que pede com dúvida não vai receber nada do Senhor. Então, se nós pedimos sabedoria ao Senhor, nós precisamos crer que nós recebemos sabedoria. Se você precisa de sabedoria, precisa ser ensinado por Deus a como enfrentar a situação que tem vindo até você, creia que Deus te deu essa sabedoria e que Deus está te ensinando. Nós precisamos confiar, amados, na suficiência de Cristo Jesus. Precisamos aplicar em nosso dia a dia essa confiança em Cristo. O Senhor é tudo que nós precisamos. E nós muitas vezes ficamos desesperados, perturbados, querendo resolver as coisas do nosso jeito, mas nós temos o nosso maior mestre, nós temos aquele que nos lembra da verdade quando parece que está
tudo escuro, tudo confuso na nossa vida, o Espírito Santo vem nos lembrando das verdades de Deus para nós. Nós temos a paz que excede todo entendimento, mesmo quando vem aqueles vendavais, aquelas tempestades, nós podemos permanecer estáveis, em paz no Senhor, porque sabemos que pertencemos a Ele. Não precisamos nos perturbar, não precisamos ficar com medo, não precisamos nos deixar levar pelas situações contrárias. Que eu e você, amados, possamos viver assim, que essa verdade adentre o mais profundo do nosso coração. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Que essa verdade adentre o mais profundo do nosso coração, criando raízes, e nós possamos aplicá-las no nosso dia a dia. E amados, eu encorajo você a ter um relacionamento com a palavra de Deus, porque nós temos o Espírito Santo que é o nosso maior mestre, e ele quer nos ensinar as verdades da palavra de Deus. Sabe, não existe vida com Cristo longe da palavra, porque Cristo, Jesus, é o verbo encarnado de Deus, é a palavra que se tornou carne, que se fez carne, que veio como homem. A palavra de Deus, Deus nos deixou a sua palavra escrita, porque ele sabia o quanto era importante para nós, 2000 anos depois de Cristo ter vindo. Como será que não... Eu sempre falo isso, né, amados? Como que não estaria o evangelho se nós não tivéssemos a palavra escrita? Tendo a palavra escrita, nós já temos visto esse evangelho corrompido, esse evangelho enganoso, que as pessoas manipulam a palavra, que as pessoas não se relacionam com a palavra e acham que estão vivendo e pregando um evangelho. Imagine se Deus não tivesse nos deixado a sua palavra escrita. Nem restaria mais evangelho. Então, amados, Deus nos deixou essa dádiva, que é a palavra de Deus escrita, que eu e você possamos mergulhar nessa palavra, que nós possamos nos render a essa palavra, em nome de Jesus, que nós possamos mergulhar em intimidade com essa palavra, crendo que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, no tempo dele, da maneira dele. Às vezes nós ficamos ali, não consigo entender isso, não quero ler mais nada. Guarda no seu coração aquilo que você não entendeu. Senhor, eu vou continuar lendo, eu vou continuar estudando, eu vou continuar me relacionando com a tua palavra, crendo que o Senhor vai me ensinando todas as coisas. Amados, que eu e você possamos viver assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua verdade. Pai, obrigada porque o Senhor nos deu do teu Espírito, o nosso maior mestre, aquele que nos lembra, que nos guia, que nos ensina, que nos aconselha. Muito obrigada, Senhor, por isso. Pai, obrigada porque o Senhor nos deixou da sua paz, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que não depende das circunstâncias, mas uma paz que nos faz permanecer estáveis, sem medo, sem nos perturbarmos, porque sabemos em quem nós cremos, sabemos a quem nós pertencemos. Que eu e os meus irmãos, Pai, nós possamos entender essa verdade no mais profundo do nosso ser e possamos vivê-la e aplicá-la no nosso dia a dia. Senhor, nos ajuda, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Nós somos completamente dependentes do Senhor e nós reconhecemos isso nesse dia, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.